Olá, tudo bem? Como vai você? Hoje eu vou estar explicando para você as causas que são trazidas para os advogados, as que eles podem ou não aceitarem, para que você tenha uma ideia e você possa compreender aquilo que você normalmente ouve das pessoas em geral, que o advogado não devia aceitar determinada causa. Normalmente, quando isso acontece em torno de algum crime que choca aquela comunidade local. Então, a opinião pública se volta contra o profissional que aceita defender determinada causa, sem saber que talvez, se aquela pessoa fique sem defesa, se todos os advogados se recusam a defendê-la, e for um caso em que ela está presa preventivamente, o juiz vai ter que soltar. Ou seja, fica pior a emenda do que o soneto, ok? Então, nesses casos que tais, os advogados recusam porque eles moram numa determinada cidade, trabalham numa determinada comarca. E eles têm receio que depois de defenderem determinadas causas, eles tenham que abandonar a carreira porque ninguém mais os procura. E o advogado vive do seu trabalho. Então aí nós vamos dividir em dois tópicos para que vocês entendam. O advogado constituído é aquele que a pessoa procura ele e quer contratá-lo para que ele defenda determinada ação e vai pagá-lo. Então aí está na decisão pessoal do advogado se ele vai ou não aceitar aquele valor para determinar aquela causa. Esse é um ponto. Existem os pontos, no primeiro caso que eu lhes falei, daqueles crimes, principalmente, que chocam a comunidade e que advogado nenhum quer defender sob pena dele encerrar a carreira dele. Porque as pessoas não compreendem como que funciona a questão da defesa, que é um direito constitucional, sem o que a pessoa não pode permanecer infinitamente preso. Então, se todos os advogados daquela comarca renunciam àquele caso, o juiz terá que nomear um. E esse que ele nomear terá que fazer a defesa e só poderá se eximir se ele tiver uma explicação muito contundente. Tipo, a pessoa que foi vítima na situação é um parente dele, é um parente do seu melhor amigo. Então, em casos que tais, o juiz há de compreender e nomear outro. Se não for essa a questão, o fato de o advogado alegar que ele não quer defender porque é uma coisa brutal que foi cometido, isso não é um motivo. Então o juiz vai nomear para que aquele acusado possa ser julgado, ou aquela acusada possa ser julgado. Senão ele terá que pôr em liberdade, o que fica pior. Entendeu? Então as pessoas precisam compreender isso. Normalmente os nomeados nessas situações específicas que eu falei, são os advogados da Defensoria Pública ou os que a ela prestam serviços, como é o meu caso há 30 e poucos anos já. Ok? Então esses advogados não podem se recusar e esses advogados têm que patrocinar a defesa.
Uma defesa de qualquer jeito para condenar o sujeito, porque talvez a opinião pública entenda que ele mereça ir para dentro? Não, não pode ser uma defesa de qualquer jeito. O advogado tem que esgotar todos os recursos inerentes à defesa, inclusive recorrer a tribunais de segunda instância, terceira instância, até o STF, se for o caso. E ele tem que esgotar também as argumentações que existem a respeito daquela acusação. Essa é a questão, ok? Então, para dirimir de uma vez por toda essa questão de o advogado deve ou não aceitar determinada causa, primeiro entra a questão que eu lhe expliquei no início, ser constituído ou não, ou seja, aquela pessoa que procura mediante pagamento. Então ele tem uma certa liberdade de escolher. Tá? Em contrapartida a isso, ele não tem a liberdade de escolher, então o da Defensoria Pública vai ser nomeado para defender aquele acusado. Por quê? Porque a pessoa não pode ser submetida ao julgamento, a uma condenação sem que haja um debate. Tá ok? Então essa é uma questão. E o advogado nomeado pela Defensoria Pública, então esse, se não tiver um dos motivos que eu lhes falei, ele é obrigatoriamente a defender. Então, quando você ouvir falar qualquer coisa nesse sentido de o advogado não devia aceitar, saiba essas coisas que eu vos falei, e principalmente quando o advogado se forma, que ele recebe a sua carteirinha da OAB, que ele está pronto e pode advogar, ele é instruído de que ele deve separar a pessoa, advogado ou advogada, do ser humano, advogado ou advogada. Ele pode ter uma opinião como ser humano, correto? Mas a opinião como advogado não deve entrar em conflito. Ou seja, profissionalmente ele deve ser advogado, independente da opinião que ele tenha como pessoa daquele acontecimento. Porque senão o advogado ficaria sobre a condição de ter que escolher cliente para defender ou não. E nessa circunstância, ele não vai conseguir ter uma carreira, não vai conseguir sobreviver. Tá bom? Num outro vídeo, eu vou estar falando a vocês os desdobramentos dessa defesa para que você tenha uma conscientização de como é a profissão do advogado. Tá ok? Se inscrevam no canal, deem o seu like, positivo ou negativo, porque dependendo desses likes é que o YouTube leva essas informações a mais pessoas e eu vou passar a prestá-las aqui a centenas, a milhares, se for o caso, para que essa nossa população ela haja como as populações dos países europeus que têm a obrigação de serem mais desenvolvidos porque eles existem milhares de anos antes de nós. Então, para as pessoas terem uma ideia e se conscientizarem e não deixarem as coisas para colocar na mão de um advogado quando já não tem mais solução. Para que vocês tenham ideia, esses povos europeus, eles não dão um passo sem consultar um advogado do desdobramento daquele passo que ele vai dar. Então deem o like, se inscrevam no canal para que esse vídeo seja levado a mais pessoas e a gente possa difundir isso que é de interesse público. E eu penso que ninguém nunca entrou no âmago dessa questão para explicar para a população. Tá ok? Até a próxima oportunidade.